Sejam todos, todas e todes bem-vindos. Eu sou o Fagner Gonçalves, esse é o Voz Ativa e hoje nós temos aqui mais um episódio com uma ilustre presença que eu sou muito suspeito de falar, que é meu amigo, guardo grande admiração, que é o Peu Moraes, que é uma pessoa ímpar, assim, uma pessoa incrível. E para que vocês conheçam um pouco, saibam um pouco quem é o Peu Moraes, antes que a gente inicie aqui a entrevista, eu vou ler um pouquinho da mini biografia dele, das muitas coisas que ele faz, e aí vocês já ficam um pouco embasados para entender tudo que o Peu vai falar. Bom, o Peu Moraes ele tem 22 anos, é nascido e criado em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. É multiartista, ator de formação pela ETEC de Artes, dançarino, poeta, compositor, vocalista e diretor artístico da banda Chá da Tarde. Fundador do coletivo Chá, onde atualmente desenvolve o projeto MPB, Música Periférica Brasileira, contemplados pela Lei de Valorização e Iniciativas Culturais. Integrante do coletivo e Casa de Mutatis, com o intuito de disseminar a cultura Barroom e cultura LGBTQIA+, como estrutura política, social, de saúde e cultura. Ele é apresentador do Sarau Hermelino Ocupa também, pesquisador e articulador local do projeto Censo Pontos e Vivência de Saberes, do Instituto de Estudos Avançados da USP. O Peu também é fisioterapeuta autônomo com pesquisa na arte e cultura como intervenções terapêuticas. Rapaz, e olha que é mini biografia, hein? Pra vocês verem aí que o Uniperiferia está com moral com o convidado, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa, hein, Peu? Sim, sim. Primeiramente, aí um salve para todo mundo, a todos que estão aí. Esse sou eu, apresentado aí por uma pessoa que eu também sou suspeito a falar, né? Fagner tem acompanhado aí um pouquinho dessa trajetória. Então, eu acho que é isso, essa mini biografia deu para dar um panorama de todas as coisas que eu estou envolvido, né? Atualmente estou finalizando muito desses projetos, então música periférica brasileira, a articulação local aqui no bairro, são projetos que estão aí se finalizando para dar espaços a outros que ainda estão por vir. E esse espaço aqui também do Narrativas do N Periferia também é um espaço que fico muito feliz de estar ocupando aqui trazendo um pouquinho aí da minha trajetória. Então, muito obrigado pelo convite. Maravilha, Peu. Eu que tenho uma honra incrível de contar com uma pessoa como você aqui, nesse programa do N Periferias, que é a Voz Ativa. E já tive a honra de trabalhar contigo no Censo, né? Pontos e Vivências de Saberes. E, assim, é sempre uma experiência incrível, né? Poder contar com você. Bom, pessoal, para dar continuidade aí na entrevista, a gente vai introduzir, temos aqui um pequeno roteiro, né? Que são algumas questões que vão nortear aqui a nossa entrevista, mas não é nada engessado, então talvez a gente parta para outros caminhos aí e tá tudo certo. Bom, a primeira questão é voltada a essa pluralidade de conhecimentos, né, e de trajetórias do Pompeu. Então, a pergunta que eu tenho é: sendo um profissional da saúde, artista, liderança comunitária, sua trajetória segue por diferentes caminhos, mas tem uma única origem, a quebrada, a periferia, a favela. E como você entende que essas trajetórias se cruzam na construção de quem que é o Rafael Pompeu? E como sua origem influenciou nessa construção? Bem, começando aí um pouquinho, revisitando a minha trajetória para fazer toda essa construção, eu acho que realmente o ponto que me intersecciona é a quebrada, é a comunidade, é a periferia, é onde eu cresci, é onde eu vivi por toda a minha vida. Então, eu nasci aqui no Jardim Caralux, sendo um corpo que vem em movimento já de muitos ancestrais. Então, desde os meus pais, que são nordestinos, que vieram nessa migração aqui para o Jardim Caralux, até os nossos antepassados que atravessaram mares, né, que atravessaram terras, até conquistar
o seu lugar na quebrada, né, o seu lugar na comunidade e em todos os outros as outras questões de ascensão aí do nosso povo. Então, eu acho que toda pessoa que eu sou hoje, eu tenho muito a agradecer a essa comunidade mesmo que eu vivi, essa comunidade mesmo que me acolheu, né, e que eu cresci com esse aprendizado que ele não está em nenhuma academia, né. Todas essas vivências, a maioria dessas vivências, por mais que a gente tenha acessado espaços, eh como a academia, a maioria dos nossos aprendizados, eles ainda estão aí, né, do que a gente aprende com os nossos familiares, com os nossos mais velhos, com a nossa comunidade, com o nosso irmão, né. Então, antes de tudo, eu só sou quem eu sou hoje por causa disso. Mas o que é engraçado na minha trajetória é que eu acho que Rafael Pompeu, ou Peu Moraes, como é conhecido, sempre foi a pessoa artista, e eu acho que ser artista é enxergar o mundo com outros olhos e com olhos que a gente conheça o novo e que tenham novas perspectivas. Então eu sempre fui essa pessoa que sonhou e que teve esperança, e que a arte foi o lugar que me acolheu inicialmente, né. Eu acho que quando a gente pensa em um corpo preto, um corpo LGBT que é queer, né, a gente pensa quais são os espaços que realmente estão agregando essas pessoas, né. E a arte foi um desses primeiros espaços que eu adentrei desde criança, que me acolheu e que eu pude enxergar e transcender toda essa pessoa que eu poderia ser, né. Eu acho que o tempo inteiro o mundo está nos moldando e criando alguns moldes, e quando você já não cabe nesses moldes, para onde você vai? E a arte foi a minha fuga, né, inicialmente. Então, desde criança eu canto, comecei a cantar, nas igrejas e espaços públicos a partir dos 6 anos de idade, mais ou menos. Tudo isso percorrendo aqui dentro do Keralux, então quem me vê aqui no Keralux me viu cantando criança também, então esse é o primeiro lugar. E a partir desse canto, eu fui buscar experiências em outros lugares também para aperfeiçoar isso, né. Fui cantando, quando eu era adolescente, mais ou menos com meus 11, 12 anos, já estava com o Emerson, inclusive, que é um parceiro aí de longa data, cantando em eventos mesmo, fazendo apresentações para tirar uma merreca, aí, mas a gente já estava nesse rolê de entender o como é ser um artista independente. E a partir disso eu entrei para o teatro aos 13 anos de idade, e essa entrada no teatro me abriu muitas possibilidades, justamente porque eu comecei a frequentar esse espaço da EASH, né, então comecei a fazer teatro com o Rogério Pimenta na EASH, todos os sábados, comecei com os 13 anos de idade. Antes disso, eu já tinha uma vivência com teatro aqui dentro do Caralux também, com o CCA, né, o Centro para Crianças e Adolescentes, que foi um espaço também muito potencializador de quem eu sou hoje, né, justamente por essa jornada dupla aí, querendo ou não, sair da escola e ao invés de ir para casa ou de ficar na rua, a gente ia para um CCA fazer ali alguma atividade que englobasse, que socializasse tudo isso, né. Então, com os 13 anos dentro do teatro, entrando na USP todos os dias, quer dizer, todos os sábados, isso já foi me liberando gatilhos de onde eu poderia ir, de onde e o que eu poderia explorar. Dentro do teatro, fui me apaixonando por essa arte completa, e ali já me surge também, outras possibilidades de estudar o meu corpo como um corpo que fosse potência também
ao ponto de ser uma potência que informa, uma potência que também cura, né. Uma experiência que eu tive muito interessante com o teatro aos 13 anos, dessa faixa dos 13 aos 16 anos, mais ou menos, foi que a gente ia fazer bastante peças de teatro em centros de reabilitação, em asilos, né, lar de idosos, centros de convivência, de comunidade. Então, o meu primeiro contato com o teatro já foi nessa missão de levar o teatro para talvez quem não pode ir até ele, né, ou de levar o teatro como um possibilitador ali de levar o entretenimento, um lazer, né, para pessoas que têm ali no seu dia a dia várias dificultantes, né, várias coisas que dificultam para que essa pessoa propriamente possa desfrutar de entretenimento e de lazer, e de cultura propriamente com fácil acesso. Então, principalmente essa vivência dentro desses centros de convivência de idosos, dentro desses lares de idosos, isso me fez despertar também esse questionamento do que a arte pode fazer pelas outras pessoas, né, e o que isso pode realmente agregar. E tive muitos retornos no longo desse caminho com o teatro, entrei na ETEC de Artes, entrando na ETEC de Artes, também conheci um outro universo, né, consegui ali entender outras vertentes também de todo o posicionamento que eu poderia ter enquanto esse corpo periférico, que aí eu me entendi um corpo queer, né, que aí eu me entendi um corpo preto, e a partir disso, foi me dando outros gatilhos de também como eu consigo trabalhar com tudo isso que eu já tenho aqui, né. Eu ainda Uma coisa que eu realmente tenho muito a agradecer, é que no meio de todo esse tempo, eu tive uma família que que realmente pôde e me possibilitou que eu pudesse estudar e explorar muitas coisas, né. E justamente pensando nessa família também, que quando eu estava na ETEC de Artes, eu estava na ETEC de Artes ali com os meus eu entrei com 15 anos, saí com 17 da ETEC de Artes, mas quando eu estava mais ou menos com 15 anos, né, logo no início da ETEC de Artes, o meu avô, lá no Ceará, ele sofre um AVC, um acidente vascular, né, um AVE no caso, um acidente vascular encefálico, lá no sertão do Ceará. Com essa notícia, eh, aí eu fico pensando novamente como eu posso ajudar as pessoas e como eu poderia ajudar. Na ETEC de Artes tinha uma matéria que se chamava Estudo do Movimento. E essa matéria de estudo do movimento era uma matéria totalmente de corpo, onde a gente aprendia anatomia, onde a gente aprendia a cinesiologia muscular e tudo mais. Então, aí eu me apaixonei pelo corpo humano e eu sempre fui aquela pessoa que também tudo que vai gostando quer saber um pouquinho mais. Com o acidente vascular encefálico do meu avô, e esse lugar do estudo do movimento e do estudo do corpo. O meu avô lá do Ceará começou a fazer fisioterapia, só que dessa que ele fazia fisioterapia, ele precisava de um recurso, de uma ambulância que levasse ele do sítio, né, onde ele morava propriamente, bem do interior, até a cidade mais próxima, que se eu não me engano era a cidade de Quixadá, né, que já é mais ou menos umas 3 horas de distância aí do sítio até onde era esse centro de reabilitação. Com isso, o meu avô fazia esse trânsito e começou a fazer a fisioterapia, que ajudou bastante ele, e aí eu pude entender a potência que o movimento tem na nossa vida, né, então, eu acho que ali também foi um lugar que me despertou,
mas até o ponto que esse recurso foi cortado, né. Então o recurso da ambulância que levava o meu avô todos os dias para fazer essa fisioterapia foi cortado, e disso me veio não só uma revolta enquanto um corpo político, né, de pensar quais são esses recursos, né, eh, que poderiam ter ajudado mesmo o meu avô ou qualquer outro cidadão, e ali veio um pouquinho ali desse lugar de políticas públicas também, sempre foi coisas de interesses aí. E aí veio aquele estalar de tipo: "Preciso fazer uma faculdade agora, e a arte não me dá dinheiro", pelo menos não dava ainda naquela época, e nessa cabeça de adolescente falei assim: "Vou me jogar na área da saúde, vou ajudar o meu avô, que era uma pessoa muito próxima, e vou ajudar muitas outras pessoas estudando o corpo humano e estudando o movimento", né. Isso daí eu também já nem cheguei nesse ponto, mas eu já também já dançava, já estava fazendo diversos outros tipos de aula que movimentasse o meu corpo, então eu sempre fui essa pessoa realmente do corpo, né. Nisso que eu fui fazer a faculdade, consegui uma bolsa de 50% da Unicid, de fisioterapia. Comecei a faculdade no TCC de teatro da ETEC, então eu tinha meio que essa jornada dupla, e eu estudava de manhã na ETEC e comecei o último semestre, como eu estava fazendo TCC, aí eu não trabalhava, não fazia mais nada, eu fazia ETEC e já começava o primeiro semestre da faculdade. Então esse foi mais ou menos a rotina aí maluca que eu tive durante esses primeiros semestres de faculdade. Fiz fisioterapia, me formei na minha faculdade, mas esse lugar da academia, é um lugar também que eu tenho muitos questionamentos, né, mas não tem como ser um corpo preto dentro da academia e não ter questionamento e não ter um enfrentamento dentro desse espaço, né. Era um espaço que eu tinha total ciência que eu tinha que estar ali e que o meu corpo, ele era a potência desse lugar, mas quantas as violências e quantas as coisas que me atravessavam o tempo inteiro, né. Dentro da faculdade, eu também tentei achar essa intersecção do que era esse corpo que é artista, dessa pessoa que é artista, mas dessa pessoa que também precisa, estudar e que precisa se movimentar e conhecer outros lugares, que está ali na área da saúde, como a gente se relaciona. Nisso eu fui buscar toda ali a minha bagagem, né, era o ano de TCC, fui buscar toda a minha bagagem, em meio a tudo isso eu ainda nem cheguei a falar sobre o coletivo e sobre as articulações que também veio surgindo aqui no bairro, né, mas, aí a gente vai entrando em várias camadas, acredito que a gente tem uma conversa inteira para fazer. Mas vou finalizar aqui em relação à faculdade. No meu ano de TCC, eu tentei buscar toda essa bagagem de tudo que eu era e de tudo que eu tinha para acrescentar, e não tinha outra escapatória, não tinha para onde fugir, eu tinha que falar de alguma coisa que relacionasse a arte ali e que tivesse uma evidência científica da área da saúde. Aí eu fui buscar primeiro o público que eu sempre tive, acesso e interesse, né, que é a terceira idade, o público idoso, né, que sempre foi a galera, assim, que eu sempre tive mais zelo em cuidar, né. Inclusive dentro da minha atuação, enquanto fisioterapeuta hoje em dia, é uma das áreas que eu mais atendo e mais pesquiso, e inclusive foram as áreas que eu tive contato dentro da comunidade mesmo aqui do Jardim Caralux, de atender pessoas nessa faixa de idade e que eu pude, aplicar o meu trabalho. Aí eu fiz, né, tinha que ter a terceira idade ali como um foco,
segundo tinha que ter arte e terceiro tinha que ter ciência, né, tinha que ter saúde. No meu primeiro ano de faculdade, quando eu fiz uma pesquisa, foi a minha primeira pesquisa científica, que assim, que eu fui numa base de dados, ali pesquisei o tema que eu queria pesquisar. E eu joguei, né, esse termo arte-terapia, né, que é um termo ainda que tem muitas coisas ali que a gente precisa tá revendo e tá definindo, mas isso só vem com o estudo. Mas com o tema arte-terapia, me deu algumas indicações. E uma dessas indicações foi o foi a dança-terapia para pacientes com Alzheimer, não, foi a musicoterapia para pacientes com Alzheimer. Durante a faculdade também teve um outro projeto da faculdade, que foi um seminário onde a gente tinha que apresentar, e o nosso tema foi o Alzheimer, né? O tema do meu grupo foi o Alzheimer. E ali eu lembrei, isso já no meio da faculdade, aí eu lembrei daquele artigo da musicoterapia para pacientes com Alzheimer. Aí veio vários gatilhos também de tipo, desse seminário, do quanto existia-se evidências de que isso também é importante, né. Quando a gente vai pensar saúde, a gente vai pensar saúde no contexto biopsicossocial, né. Então a gente precisa da saúde não só do nosso biológico, né, quando eu falo do nosso biológico, é do nosso estar físico, né, do de não estar lesionado fisicamente, não é só isso, né. Tem o psíquico também, né, então tudo isso que envolve a mente, e o social, e quando a gente vai falar de social, a gente está falando, onde essa pessoa mora, né, que isso é um aspecto de saúde para a gente pensar, o que essa pessoa faz, onde ela trabalha, o que ela estuda, quais são os espaços de lazer dessa pessoa, então o social ele também é muito importante. Aí com esse TCC de música, com esse TCC não, com esse seminário da musicoterapia para os pacientes com Alzheimer, né, a gente tinha a doença Alzheimer como total, mas aí a gente foi pensar nos tratamentos. E veio a musicoterapia. E a musicoterapia tinha bastante evidência que acalmava os pacientes com Alzheimer quando eles tinham surtos, principalmente na hora do banho. Então, para quem não sabe ou para quem tem uma vivência de alguém próximo que tem Alzheimer, as pessoas com Alzheimer, elas tendem a ter, algumas crises durante o banho por causa de um de um de uma diferença sensorial que elas têm, principalmente pela sensação do chuveiro cair. Isso acaba agitando esses pacientes com Alzheimer. E a música foi uma das coisas que fez acalmar esses pacientes com Alzheimer durante, esse ato tão cotidiano que é o tomar banho. Imagina você não conseguir tomar banho. Então aí a gente imagina o efeito que a música tem. E a gente vai pensar nesse lado neurológico da música, a música, quando a gente aprende música de diversas formas, né, a gente não aprende música apenas por uma memória ou por uma lembrança, a gente aprende música cantando, a gente aprende a letra, a gente aprende ouvindo, a gente aprende sentindo, então a gente aprende de diversas formas e querendo ou não, o Alzheimer, ele é uma doença degenerativa que vai afetando vários lugares do nosso campo dos nossos campos neurológicos, né. E pela música ser aprendida de diversas formas, a música é uma das últimas lembranças e memórias que o paciente com Alzheimer vai perder. Então, a gente consegue enxergar a potência que a música ou que a arte tem da vida dessas pessoas. A pessoa pode esquecer de diversas coisas, a pessoa pode esquecer até o nome dela, mas ela não esquece uma música que ela ouvia na infância. Então, é da gente entender os impactos que isso tem. Entendendo o impacto que isso tem, fui fazer meu TCC
Aí no meu TCC, como eu já estava em uma eu estava já aprendendo, fazendo dança contemporânea e outros danças urbanas, fiz um eixo do CRD de dança e gênero, onde eu aprendi diversas coisas. Aí eu fui estudar os efeitos da dança terapia em pacientes com doença de Parkinson. Aí foi um trabalhão, uma revisão sistemática, onde a gente juntou todos os estudos que falavam sobre a dança-terapia para pacientes com a doença de Parkinson, e a gente pôde enxergar ali alguns dos efeitos que a dança-terapia também tinha. Uma das dificuldades, inclusive, que o paciente com Parkinson, com doença de Parkinson tem, é essa dificuldade de fazer movimentos sequenciais, né, ou até mesmo de andar, né. Se a gente for pensar, a gente anda com o tempo, com uma métrica, querendo ou não, por mais que a gente modifique durante esse caminho, mas quando a gente está andando, a gente precisa fazer todo um planejamento antecipatório que faça que a gente ande com essa fluidez normal. O paciente com Parkinson, ele tem ali algumas alterações que fazem que ele não reproduza isso tão bem. E um dos efeitos que a dança-terapia teve foi justamente isso, por conta do ritmo da dança, do compasso, do segmento, as pessoas com doença de Parkinson começavam a entender e aplicar isso dentro da terapia. Então, o aplicar a dança dentro da terapia, ou seja, dentro da fisioterapia, para esses pacientes com doenças de Parkinson, faziam com que eles melhorassem a qualidade de marcha deles, né. Então foram aí alguns dos efeitos que eu pude estudar. Então aí eu consegui interseccionar essa pessoa artista e essa pessoa da área da saúde, a partir dessa pesquisa acadêmica, né, então dentro aí da universidade, e isso tudo ainda se modifica um pouco, né, que eu saí da faculdade no começo de 2020, em plena pandemia, então começou a pandemia, eu estava terminando a faculdade, eu trabalhava na área enquanto fisioterapeuta, trabalhei, atendendo uma paciente, inclusive, que é a dona Nega, que morava aqui no Jardim Caralux, que infelizmente faleceu, foi vítima de Covid também esse ano, uma pessoa que eu já atendi há mais ou menos 2 anos, aí, né, então basicamente eu falo que ela foi meu primeiro estágio, né, que eu comecei a ajudar ela voluntariamente, até o ponto da gente começar a ir se ajudar um ao outro. Ela também foi vítima de Covid. Quando o início da pandemia, que eu estava terminando a faculdade, eu tive que também fazer uma escolha. Ou eu me jogava para dentro do hospital, ia ser linha de frente, ia ser o soldado contra a Covid, ou eu também dava assistência para outras camadas, que veio o quê? A questão de realmente se mobilizar dentro da comunidade. E quando eu falo de se mobilizar dentro da comunidade, é que enquanto existia-se aí protocolos ainda não estudados sobre o que era essa Covid, do que era essa doença, a comunidade estava se ferrando aqui dentro, sem mínimas orientações, e muito menos, assistencialismo de fato para se passar uma fase como essa, uma fase que até hoje a gente está falando de muito desemprego, basicamente uma necropolítica que escolhe quem está matando, então enquanto estava matando lá da elite, mas a periferia que estava sendo um rasteiro, assim. Estava indo todo mundo, tinha várias vítimas e a gente não sabia como a gente se colocar nesse lugar. Então, com essa vinda da pandemia, eu fiz essa escolha
de conscientizar primeiro a minha comunidade, né, e de estar atendendo aqui primeiro. Ainda dentro desse tempo, estava nesse nosso trabalho junto, enquanto articulação local, terminando aí o censo populacional. Então, isso me possibilitou que eu pudesse também manter esse diálogo, e isso também veio o Vai, né? Então, em 2020, em 2020, no começo de 2020, a gente mandou o Vai, né? Que é o edital de valorização a iniciativas culturais. Dentro desse edital, no qual eu estava como proponente, a gente mandou o projeto Música Periférica Brasileira, né? Aí, novamente, aí eu fui para o lado mais artístico mesmo, fui estudar música, e potencializar tudo isso que já vinha fazendo de muito tempo. Com esse projeto, eu também consegui me manter enquanto artista independente, nesse caos de pandemia. Eu acho que se a gente não tivesse com esse projeto, talvez eu realmente estaria lá, um soldado contra a Covid, como muitos aí da área da saúde. Mas aí foi a possibilidade que eu tive de também fazer uma pesquisa, né? Que era essa pesquisa que eu tinha para fazer. E aí linkar isso de estar atuante dentro da comunidade, né? Eu acho que quando o projeto Música Periférica Brasileira também veio nesse sentido de realmente quero trabalhar primeiro as minhas bases, e para mim trabalhar a base é trabalhar onde eu nasci, onde eu vivi. Então eu acho que eu fiz esse panorama aí geralzão de muita coisa para talvez explicar o porquê disso tudo e quais são essas coisas que nos interseccionam e que nos atravessam, que formam essa pessoa aí que está na tela para você. Então isso foi mais ou menos um pouquinho não, eu acho que foi até extenso, né, de tudo isso que vem atravessando. Que incrível, Pel, que incrível mesmo. Eu acho que foi uma aula, né? Eu me senti numa aula aí e fiquei muito interessado. A primeira pergunta que eu tenho para você é se esse seminário, ambos que você falou, se eles foram publicados, se eles estão disponíveis em alguma plataforma, tanto o que falava da musicoterapia em relação ao Alzheimer e o da dança-terapia em relação a doença de Parkinson. A gente consegue ter acesso a esses artigos, a esses seminários em alguma plataforma? O do seminário, como foi um seminário que não foi propriamente para publicação, ele não está disponível, né? Mas tem toda uma pesquisa de referenciais, que aí quem tiver interesse pode estar entrando em contato. E o TCC ele está na biblioteca da universidade, né? A gente não conseguiu publicar ele, mas está lá na biblioteca da Unicid, da Universidade Cidade de São Paulo, que você pode achar ele, inclusive, na biblioteca online da faculdade. Então, está aí. Eu acho que ainda é um lugar que eu preciso realmente me dedicar tempo para fazer essas outras publicações e esses outros estudos, né, para que a gente possa disseminar aí um pouquinho mais. Mas um lugar interessante que tem no Hospital do Heliópolis, tem um grupo de pesquisa da que eu não vou lembrar agora quem é o professor que coordena, mas tem um grupo de pesquisa que está estudando as intervenções artísticas para pacientes paliativos, então para aqueles pacientes que estão lá no hospital. Então, estudando esses efeitos. E vira e mexe, eles estão fazendo aí seminários abertos ao público dentro do hospital para falar sobre esses assuntos. Então, fica aí essas indicações. Nossa, eu mesmo vou procurar saber um pouco, ter mais informação, porque é uma temática que não se ouve sempre, né? E é muito interessante, é incrível. E até respondeu
praticamente toda a segunda questão que eu ia te fazer, que era, eu ia falar sobre essa questão, né, dessa concepção que se tem, que o investimento em saúde de fato salva vidas, né, e na pandemia ficou mais do que evidente isso. E eu ia te perguntar se a cultura e a arte salvam vidas, mas com tudo que você falou aí, eu acho que está mais do que evidenciado que sim, a arte e a cultura elas salvam vidas. E indo um pouquinho numa outra vertente, Peu, eu ia te perguntar sobre a questão dessa relação da periferia com a academia, né? Que você falou um pouco sobre também, mas dentro dessa temática, é, existem lados da moeda, digamos assim, né? Existem pessoas que falam que essa troca ela é unilateral, né? Que é uma troca que só beneficia a academia, mas também existem pessoas que falam que não, que essa é uma troca igualitária, né? Que a academia, no passo que ela é beneficiada com as pesquisas acadêmicas, ela também beneficia a favela, a periferia, a quebrada. E eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso, e se você concorda com essa questão da unilateralidade dessa relação, como é que você entende que isso pode ser modificado? Eu acredito que eu estou muito mais, ou ultimamente, eu acredito muito na ciência. Primeiramente, eu acho que tudo que é ciência, tudo que a gente vai ali aprendendo também na academia, de certa forma, é muito válido e é muito necessário. Só que aí a gente tem que pensar justamente nesses papéis que são exercidos ainda até hoje, né? Da relação pesquisa e produto, né? Então, o que a gente tem como aí uma relação unilateral, que é o que eu realmente acho que acontece na maioria das vezes, mas por que que eu acho que realmente acontece na maioria das vezes, essa relação unilateral? Eu acho que o tempo inteiro, principalmente quando a gente vai falar sobre a representatividade de corpos pretos, de corpos LGBTs ainda dentro da universidade, ainda é uma discussão de cota, porque precisamos e porque temos que estar ali, mas ainda é essa única possibilidade que a gente ainda se enxerga. Se não for pela cota, não tem preto, não tem LGBT nem acessando esses espaços. E principalmente quando a gente vai falar é, do corpo docente também. Né? Então, se a gente vai pensar não só desses alunos que estão entrando, mas da gente também falar da galera que está dando aula. Quem são esses mestres? Quem são esses doutores, né? Que ainda estão, de certa forma, perpetuando esses modelos que cada vez mais nos barram do que nos dão acesso a esse espaço. Eu acho que a relação ela só não é unilateral quando tem um dos nossos lá. Eu acho que quando tem um dos nossos dentro da academia que literalmente entende as necessidades que o corpo preto e o corpo periférico LGBT tem, aí a gente começa a estabelecer uma relação quase que igualitária. Quando a pessoa que está propondo o estudo, né, ela é já de origem periférica, de origem preta e de origem LGBT. Ali a gente consegue ver um olhar de uma perspectiva que vai trazer esse lugar para a gente de troca. Mas o que a gente ainda vê muito é realmente uma questão de apropriação das nossas falas, né? Então, quantas das vezes ainda somos pesquisados, né? Então, a gente está sempre no lugar do pesquisado, então a gente está do lado de cá o tempo inteiro, sempre estamos do lado de cá. E o que ainda acontece, por exemplo, a gente que tem uma vivência aqui, eu sou morador do Jardim Caralux, sempre morei aqui antes da USP Leste chegar, né? Então, isso que é importante da gente falar mesmo.
Então, a gente está em um bairro que é uma comunidade, que ninguém paga IPTU para estar morando. Então, querendo ou não, ainda é uma questão de ocupação, né, esse espaço. Por mais que tenham moradores que tenham comprado na época, né, mas esse que estamos falando de que época e qual era o valor disso, né? Então é de realmente da gente pensar que é um bairro que foi totalmente ocupado. Quando a gente chega depois de alguns anos e constrói-se a USP, né, inclusive muitos moradores trabalharam nessa construção, né. É de se enxergar ainda uma esperança de tipo: "Ó, a USP está chegando, então uma garantia de que o nosso bairro vai permanecer", já era uma coisa que a gente enxergava. Mas ao mesmo tempo, quando a USP veio, ela ficou lá. O terreno é até mais elevado, para a gente ver ali aquele monumento, aquele muro fechado, que até hoje é muito fechado. E quando eu falo isso, eu sou um corpo que sempre esteve presente dentro da universidade da IASH, desde os meus 13 anos, como eu disse na minha trajetória, mas mesmo institucionalizado, de certa forma, né, pelo projeto do censo, eu sempre fui a pessoa que tive que apresentar RG, apresentar crachá, estar de camiseta, para não ser o corpo hostilizado dentro desse espaço, para não ser o corpo que era perseguido dentro desse espaço. Um caso que ainda aconteceu, e por incrível que pareça, foi uma situação do Novembro Negro, é que quando a galera estava entrando, a galera que eu falo da, do rap, né, da batalha de rap aqui do Quera, estava entrando na universidade, também sofreram isso, né? A Rasda, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que está agora dentro da IASH, ela foi uma dessas pessoas que também sofreram esse tipo de violência, né? A gente está falando de microviolências esse tempo inteiro. Então é muito dolorido para você, enquanto um morador do Jardim Caralux, estando em um território que é totalmente seu, eu que particularmente moro na mesma rua do que a USP Leste, eu ainda não estou dentro desse espaço com o mesmo lugar e com a mesma credibilidade que qualquer outra pessoa branca ou que qualquer outra pessoa de uma classe social mais ascendida. Então, existe muitas dessas microviolências que vão nos distanciando desse espaço. Então, por mais que a gente entenda a importância de estar dentro dele, existem coisas que vão nos deixando cada vez mais desgostosos dentro dessas relações, né? E dessas relações que existem poucas pessoas ainda que estão dispostas a mudar, né? Ninguém aguenta mais o discurso acadêmico que não está mudando vida, que não está mudando nada, que não está acrescentando em nada da vida das pessoas periféricas, porque às vezes nem entende o discurso. E aí é onde eu coloco que a arte, às vezes, pode estar sendo mais potencializadora de estar disseminando o discurso do que até propriamente a própria academia. Então, quando a gente vê um slam, quando a gente vê um sarau acontecendo em qualquer pico, em qualquer quebrada, e nesse sarau tem gente jogando referência a rodo nas poesias, com uma linguagem direta, com uma linguagem que realmente vai chegar no ouvido das pessoas, eu costumo acreditar muito mais nesse lado do que no próprio lado da academia, né? Que é um lugar que eu tive acesso, que é um lugar que eu estive dentro também. Mas o que realmente está comunicando? É a academia que está comunicando, né? Então, a gente precisa entender esses papéis que ainda estamos mantendo dentro desses espaços, né? Então, quando a gente está lá dentro, é como a gente está lá dentro e como a gente consegue modificar tudo isso, modificar todas essas estruturas. Porque se for para você
você pessoa preta, você pessoa LGBT, você pessoa periférica, entrar na academia para dar o mesmo close que as outras pessoas estão dando, para dar a mesma carteirada acadêmica, então aí você já não está modificando. Eu acho que a gente precisa entrar para realmente modificar as estruturas. Eu acho que não deveria ser um problema dentro da academia a gente discutir linguagem neutra, porque a gente está dentro da academia. E a linguagem é uma língua, a língua ela é viva. E se a gente está falando sobre manter viva também a língua, mas manter viva pessoas LGBTs e pessoas pretas, a gente precisa se adequar também dentro da academia. E não precisa ser uma discussão que vá partir apenas de um lado, né, que vai partir do lado deles. É a gente que precisa falar, é a gente que precisa ter voz nesse espaço. Né? É a gente que precisa escrever as nossas histórias. Eu acho que esse. E tem até uma frase da Conceição Evaristo, se eu não me engano, mas que eu não vou saber falar ela propriamente, mas ela fala que a nossa fala, o nosso texto, ele e a nossa presença, ela tem que vir para incomodar mesmo toda essa questão, todo esse sistema. Né? Ela tem que vir para incomodar, porque não, ninguém está confortável. Quem está do lado de cá não está confortável com nenhuma dessas situações. Então, a gente tem que realmente demonstrar esse incômodo. Né? Eu acho que esse é o lugar do embate que a gente, enquanto pessoa preta, tem que estar dentro desses espaços. Né? Acho que respondendo aí um pouquinho dessa pergunta. Meu Deus do céu, dá um arrepio aqui, assim, com certas coisas que você fala, que é incrível realmente, Peu. São coisas que eu escuto e que eu me sinto, assim, contemplado demais, demais, demais. Eu vim da periferia também, eu entendo um pouco essa relação, tive a oportunidade de trabalhar com você, entender um pouco a sua maneira de pensar, e é incrível ouvir tudo isso, né? Porque realmente a gente sente no peito, assim, sente na pele tudo isso. Mas enfim, Peu, para não tomar mais tanto o seu tempo, a gente já está aqui há um tempinho, eu vou deixar agora esse espaço de encerramento, mas também para você falar um pouco sobre o que vem aí do Peu artista, do Peu fisioterapeuta, do Peu liderança comunitária, o que a gente pode esperar aí? Tem lançamento aí no Spotify? Como é que tá a situação? Bem, gente, é, eu acho que Peu, Rafael, ele tem muito ainda a acrescentar. Eu acho que apesar de tudo, de toda essa bagagem, eu ainda sou muito novo, somos muito novos e a gente precisa estar se reinventando sempre. Então, eu acho que as primeiras coisas que a gente tem que pensar é que ano que vem é novidade, são novidades, e inclusive para mim, o que eu quero são novidades. Eu quero estar em lugares que me desafiem, mas que me desafiem para explorar o meu melhor. Então, esses são os lugares que a gente busca. Em relação ao Peu Moraes, artista, eu acho que a gente está aqui, eu não sei quando vai sair essa entrevista propriamente, mas como eu acredito que vai sair um pouquinho depois, a gente está aí se aquilombando dentro do Quera, buscando possibilidades aí de escrever as nossas histórias. Então, a gente está aí com um projeto da Passarela para cá, que é uma união aí desses coletivos e artistas pretos do Queralux e de outras regiões, principalmente aqui da ZL. E o da Passarela para cá, ele também vem nesse sentido de dar voz, dar visibilidade, de dar protagonismo para essas pessoas pretas, para essas pessoas LGBTs, acima de tudo, para discutir arte, para discutir cultura, para pautar cultura principalmente. Então a gente está aí com o festival, o da Passarela para cá, e com esse festival a gente está realmente levantando aí
essa tag, né? Cultura do lado de cá. A gente tem que pensar o quanto ainda o Keralux tem essa questão de ter coisas aqui dentro e que seja pra gente, pela gente e pra gente. Então, o, o da Passarela para cá vem para isso. Estamos aí com o projeto também. Falei pouco aí do Música Periférica Brasileira, mas do Música Periférica Brasileira a gente gravou o álbum, o Sete Ervas. Sete Ervas está disponível no Spotify, e em todas as plataformas digitais. No YouTube também tem um materialzinho em vídeo que a gente coletou aí. E o Sete Ervas veio aí com algumas parcerias, inclusive uma dessas parcerias foi com a Dana Lisboa. Dana Lisboa, que é uma ativista preta, travesti, cantora, artista, multiartista que agora a gente vem aí explorando o projeto junto, que é um projeto que a gente pretende rodar bastante, né? O nosso trabalho interseccionado aí. Então, o Chá da Boa tá vindo aí, Banda Lisboa e Banda Chá da Tarde. A gente pretende circular com esse show que vai levantar a nossa trajetória, né? Então vai levantar as nossas músicas da Dana, as nossas músicas também da Chá da Tarde. Então esse é um projeto divertido aí que a gente vai estar explorando ano que vem. Na arte e na cultura, provavelmente venham muitos novos lançamentos, novos projetos. A gente tem se articulado cada vez mais, a gente quer estudar outros caminhos, a gente quer um fomento à periferia para conseguir fomentar de fato as nossas atividades aqui dentro do Canalux, conseguir o nosso espaço. Eu acho que não tem como a gente falar de produzir sem ter um espaço, né? Eu acho que todo mundo sabe, quem conhece bem o mais próximo, sabe o quanto eu abro a porta da minha casa e vamos fazer aqui dentro, que é o que tem, mas a gente precisa e a gente precisa desse apoio, né? Principalmente da galera que está aí na academia, dessa galera que está assistindo, que tem acesso, a gente precisa do apoio de vocês para que a gente possa movimentar aqui dentro também. A gente cede a nossa fala e a gente cede a nossa cara, mas a gente precisa movimentar aqui dentro, a gente precisa que vocês venham aqui para apoiar a gente. Então, essa é uma das metas. E questão da área da saúde, eu acredito que eu pretendo aí me dedicar ao estudo, à pesquisa, tentar aí me profissionalizar, me especializar, né, em algumas áreas. Então, pretendo muito ir para questões de políticas públicas, né, dentro da área da saúde e da cultura, de certa forma, pelos estudos que, para mim, sempre são multidisciplinar. Eu acho que quando a gente fica muito quadradinho, muito na reta, a gente não explora. E eu acho que a novidade que é o legal da coisa. Eu acho que se for para fazer uma pesquisa, vamos pesquisar coisas que vão te desafiar mesmo, né? Então, tudo que é multidisciplinar me agrada. Então, é esse o lugar que a gente tem que estar. E eu acredito que para esse futuro eu enxergo vários caminhos que estão abertos, né? Eu acho que existe uma perspectiva de que 2021 vai ser um ano melhor, ou 2022 vai ser um ano melhor que 2021, mas que a gente precisa estar no corre, que a gente precisa estar circulando da mesma forma e a gente tem que estar cuidando dos nossos, principalmente cuidando dos nossos, para que não sejam mais números e para que não sejam mais estatísticas. Então, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa mesmo ter voz, a gente precisa colocar o nosso corpo no mundo, assim, para
que a gente tenha um legado, para que a gente tenha uma história escrita por outras mãos. Eu acho que estou super aberto a novos caminhos e a novas possibilidades, mas sabendo de tudo que a gente já fez até aqui, para que o que venha tenha sentido. Então, mais ou menos isso. Eu acho que encerro aí essa fala mais nesse sentido esperançoso da coisa, de novidade. E agradecer aí novamente ao convite do Voz Ativa, agradecer aí ao Fagner por essa conversa tão gostosa que me possibilitou aqui até um desabafo. Eu acho que quando a gente começa a falar da gente, né, ainda mais nesses momentos de muita ansiedade, de muitas coisas que a gente, para finalizar esse ano, a gente começa a colocar a nossa cabeça um pouquinho no lugar aí, né? Lembrar de tudo isso faz com que a gente saiba do porquê que a gente está aqui, do porquê que a gente ainda está buscando, né? Então, muito obrigado por esse espaço, N Periferia, Voz Ativa. É um prazer sempre compartilhar aí um pouquinho da nossa trajetória. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, agradeço em nome do N Periferias e agradeço de forma pessoal também, porque de fato foi uma conversa que me fez um bem danado daqui também, momentos de conhecimento, momentos de sensibilidade, de arrepio, momentos incríveis, assim como sempre são com você. Agradeço demais. E é isso. Esse foi o Voz Ativa com Peu Moraes. Sigam nas redes sociais, Peu Moraes, Banda Chá da Tarde, Dana Lisboa, da Passarela para cá. E é isso, pessoal. Gratidão aí. É isso, gente.